Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmopolítica e hoje eu vou fazer um vídeo que me pediram muito nesse quase um ano que eu estou no YouTube, que é sobre a relação do filósofo alemão Friedrich Nietzsche com Hitler e o nacionalsocialismo. Bem, ele é um tema muito importante para falarmos, porque é a continuação do último vídeo que eu fiz sobre um tema parecido, que é o do Schopenhauer e Hitler, né? E esse vídeo é uma continuação porque Nietzsche, para Hitler especificamente, foi tido como uma solução, uma continuação da filosofia schopenhaueriana. Vou chegar a isso no meio do vídeo, certo? Mas vamos começar, então, relatando que sim, Nietzsche foi muito influente e utilizado durante o regime nacional-socialista na Alemanha, certo? Vamos ver essa passagem, exatamente o tamanho da popularidade do filósofo desde o começo do regime até mais ou menos ali a Segunda Guerra. Vejam só. Ele era o favorito não apenas dos principais ideólogos nacionais socialistas e acadêmicos como Alfred Rosenberg e Alfred Baumler, mas também temas e pensamentos nietzschianos permeavam quase todos os aspectos da vida cotidiana, desde a educação, à lei até políticas de eugenia e raça, e até mesmo a sabedoria simples da vida. Na Segunda Guerra Mundial, quando Nietzsche era considerado o profeta da Revolução Nazista, suas obras se tornaram indispensáveis para o exército. Típico nesse sentido foi uma edição de 1941 da Kroner Pocketbook intitulada Espada e Espírito, que continha trechos da obra de Nietzsche e foi escrita para lutadores e soldados alemães. O editor Joachim Schondorf, em sua breve introdução, comparou Nietzsche a uma brisa fresca, uma alusão a um trecho de Zaratustra, já que Nietzsche era uma tempestade jovem revolucionária e esclarecedora da primavera que, assim como Adolf Hitler em seu tempo, varreu a construção apodrecida de preconceitos tradicionais e ideais falsos. Vamos começar com Hitler. Bem, no meu último vídeo sobre Schopenhauer e Hitler, eu falei que Hitler aceitava a ideia schopenhaueriana de um tipo de razão que é incognoscível, que está naquele mundo que não nos é acessível pela razão, mas que nos influencia decididamente a perseguir certas coisas na vida, como a vontade de viver e de reproduzir, né? Então existe uma luta eterna, cosmos na natureza, que Hitler também associa a algum aspecto do darwinismo, certo? Que nos rege e nos move para frente sem mesmo nós termos consciência. E essa é a vontade vital que Hitler tanto fala, certo? Mas, como eu falei no meu último vídeo, Hitler ele acaba se distanciando do pessimismo de Schopenhauer, porque Schopenhauer, qual era a solução que ele propôs para esse problema de nós seguirmos cegamente esses impulsos vitais que nós não conhecemos, que nós não controlamos? Bem, ele advogou a ideia de um budismo ascético, nos afastarmos dos prazeres da vida, né, das lutas, e apenas vivermos de arte, né, e coisas parecidas. Então Hitler não podia aceitar esse fim. E é aí que ele se volta para Nietzsche. Eu vou fazer aquela citação da conversa de mesas de Hitler, e agora eu vou colocar o final, falando o que exatamente Nietzsche fez para o pensamento de Hitler. Olhem só. Na grande sala principal da biblioteca em Linz, Kant, Schopenhauer e Nietzsche estarão expostos em algum momento. Nossos maiores pensadores, aos quais os ingleses, franceses e americanos não podem igualar em nada. Kant tem o mérito imenso de ter finalmente superado a escolástica enraizada na Idade Média e na dogmática religiosa. Schopenhauer construiu sua posição epistemológica, à qual devemos muito. Foi ele quem superou a filosofia puramente teológica de Hegel, de modo que nada restou dela. Durante toda a guerra, carreguei os 5 volumes das obras de Schopenhauer na minha mochila. Aprendi muito com ele. Nietzsche superou o pessimismo schopenhaueriano de maneira única, que para ele talvez não apenas resultou de sua doutrina e sistema, mas também de sua experiência e sensações pessoais em sua vida. A ideia nietzschiana do super-homem e da Willensmacht, né, a vontade de poder, foi o que Nietzsche concedeu a Hitler para superar aquele pessimismo schopenhaueriano que, vendo a situação do mundo, advogava apenas um retorno a um ascetismo que não ajudava em nada nos planos de Hitler, né? Então Hitler ele se volta para Nietzsche nesse sentido como uma superação do pessimismo schopenhaueriano na ideia de não apenas reconhecer, mas controlar e utilizar a vontade de poder para os fins, perseguir os objetivos do nacionalsocialismo. Nietzsche, para Hitler, foi essa ideia do poder, né, da vontade de poder, da superação do pessimismo schopenhaueriano, certo? E confirmando isso, nós temos ninguém menos que o Joseph Goebbels, no qual ele relata o seguinte sobre uma conversa que ele teve com Hitler. Olhem só. O Führer menciona nesse contexto uma série de pontos de vista extremamente interessantes. Ele retorna à comparação Kant, Schopenhauer, Nietzsche e Hegel. Ele considera Kant essencialmente um filósofo ligado à dinastia. Schopenhauer é o pessimista nato que, com uma riqueza imensa de espírito e inteligência, deixou seus oponentes filosóficos sem resposta.
No entanto, se Schopenhauer viu o mundo como o pior possível e o ser humano como a criatura mais desprezível possível, ele deveria ter tirado a conclusão disso e, em vez de escrever 13 livros, deveria ter se livrado desse miserável estado de existência. No entanto, não fez isso. Nietzsche é mais realista e consequente nesse sentido. Ele reconhece os males do mundo e da humanidade, mas tira a exigência do Übermensch, a demanda por uma vida mais intensa e aprofundada. Portanto, Nietzsche está muito mais próximo de nossa perspectiva do que Schopenhauer, embora tenhamos grande apreço por Schopenhauer em muitos aspectos. O pessimismo não é suficiente para dominar a vida. A vida humana é uma questão de constante luta pela sobrevivência. Quem não luta está fadado ao fracasso. A filosofia tem apenas a tarefa de elevar e simplificar a vida, não de sobrecarregá-la com um véu pessimista. Há um outro colaborador de Hitler que foi muito próximo dele durante os anos 30, que foi o Ernst Haufstegel. Eu já mencionei no meu último vídeo sobre Schopenhauer e Hitler, mas que ele também confirma em várias instâncias essa superação do pensamento pessimista de Schopenhauer pela filosofia de Nietzsche, certo? E aqui é uma outra passagem muito interessante no qual Haufstegel ele menciona exatamente a instrumentalização do pensamento filosófico de Nietzsche por Hitler e o nacionalsocialismo, né? Vejam só. A mente de Hitler era como um rio de águas profundas. Nunca se sabia quando algo que ele tinha absorvido viria à superfície novamente. A partir daquele dia em Potsdam, as frases de Nietzsche começaram a aparecer com mais frequência. Will zum Macht, Herrenvolk, Sklavenmoral. A luta pela vida heróica contra a educação formal. A filosofia cristã e a ética baseada na compaixão. Schopenhauer, com sua gentileza quase budista, foi enterrado para sempre e os Galautiers passaram a se inspirar em Nietzsche. O giro da guilhotina que Robespierre deu às teorias de Jean-Jacques Rousseau foi repetido por Goebbels, Hitler e a Gestapo em sua simplificação política das teorias contraditórias de Nietzsche. De fato, Haufstegel ele fala algo importante aqui. Ele fala que, veja, Hitler, a Gestapo e Goebbels, no caso, eles instrumentalizaram de maneira política a filosofia de Nietzsche para os fins da própria filosofia ou do sincretismo nacional socialista, para os fins do próprio regime, né? Ou seja, Hitler, ele como sempre fez, extraiu apenas o que lhe interessava de cada filosofia, pensador ou ideia e a aplicava dentro de uma colcha de retalhos que era o seu próprio pensamento, certo? Ele não se preocupava tanto com a consistência interna do seu próprio sistema de pensamentos, contanto que lhe permitisse alcançar os objetivos que ele via mais importantes, né, para a política e a sobrevivência da raça ariana. Nesse sentido, Nietzsche não foi diferente. E aqui uma passagem de Otto Dritsch, que foi aquele press secretary, né, do Hitler durante muito tempo, que ele fala exatamente isso. Ele fala que o que Hitler retirou especificamente de Nietzsche para os seus próprios fins. Olhem só. Em sua visita a Weimar, Hitler quase sempre fazia uma breve visita a Frau Foster Nietzsche, a irmã de Nietzsche. No entanto, dos trabalhos de Nietzsche, Hitler extraiu apenas o culto à personalidade e a doutrina do super-homem. Ele não estava interessado em outros aspectos dos escritos do filósofo. De fato, não há menção direta a Nietzsche, nem no Mein Kampf e nem no segundo livro de Hitler. Ele apenas o menciona em algumas conversas informais com os seus mais próximos, mas também Nietzsche circulava proficuamente nos livros didáticos, nos panfletos dentro da Alemanha nazista. Então, obviamente, Hitler estava ciente que Nietzsche estava sendo usado para os propósitos do regime, porque ele aprovava certos aspectos da filosofia de Nietzsche, né? E Dietrich aqui menciona algo muito interessante. De fato, Hitler visitou algumas vezes a irmã de Friedrich Nietzsche, né, a Elisabeth. E nesse sentido, há uma famosa foto no qual Hitler está encarando o busto de Nietzsche, e a legenda que o fotógrafo deu para essa foto também é bem intrigante. Vamos ver aqui o que a legenda da foto diz. No arquivo Nietzsche, em Weimar, o Führer com o busto do filósofo alemão cujas ideias deram origem a dois grandes movimentos populares, o nacional-socialista na Alemanha e o fascista na Itália. Isso aconteceu porque a irmã de Nietzsche, a Elisabeth, ela era uma seguidora do nacional-socialismo e uma admiradora de Adolf Hitler. E até alguns intelectuais hoje em dia, alguns historiadores, falam que ela foi a responsável por ter ajudado Nietzsche a ser adaptado para os padrões da ideologia nacional-socialista, né? Há divergências e polêmicas quanto ao papel do viés nazista da irmã de Hitler para a construção desse Nietzsche adaptado para o nacionalsocialismo, mas, de fato, a irmã de Nietzsche fez tudo para que Hitler e o Partido Nacional Socialista utilizasse Nietzsche, né, ou adaptasse para os fins do regime, porque ela era, de fato,
uma seguidora de Hitler, né? E, de fato, Hitler foi diversas vezes nesse arquivo, conversou com a irmã de Hitler, foi até mesmo no funeral dela, entregou flores para ela. Por causa dessa afinidade que Hitler tinha com Nietzsche, a sua irmã e o arquivo em Weimar, a influência do filósofo no regime foi bastante considerável, né? Olhem só. Hitler contribuiu enormemente para a percepção positiva de Nietzsche dentro do Partido Nazista. Em janeiro de 1932, Hitler pessoalmente entregou um buquê de rosas à irmã de Nietzsche, Elisabeth Foster Nietzsche, que administrava o arquivo Nietzsche em Weimar. Ele a visitou novamente no arquivo Nietzsche pelo menos 3 vezes em 1933 e 34, e em novembro de 35 ele compareceu ao seu funeral, onde o Gauleiter Fritz Sackel discursou. Mais de um ano antes de sua morte, Hitler concedeu a ela uma pensão mensal de 300 marcos de seus fundos pessoais. Em sua visita ao arquivo Nietzsche em outubro de 1934, ele trouxe consigo seu amigo arquiteto Albert Speer e encomendou a construção de um salão memorial onde conferências e workshops poderiam ser realizados para promover a filosofia nietzschiana. O projeto custou a Hitler 50 mil marcos de seus fundos pessoais e estava quase concluindo no final da Segunda Guerra Mundial. Embora Nietzsche tenha sido aplicado no pensamento de Hitler essencialmente na ideia da Willensmacht, na vontade de poder e do Übermensch, né, como essa ideia de superar o pessimismo de Schopenhauer, a fim de seguir o caminho da luta pela existência para os fins de sobrevivência da raça ariana, o regime nazista como um todo utilizou Nietzsche também de outras maneiras, né? Nietzsche ele era interpretado de várias maneiras dentro do partido do regime. Hitler tinha sua própria interpretação, que eu acabei de falar, mas havia também vários outros, como Alfred Baumler, o Alfred Rosenberg, né, e entre outros. Eu vou aqui fazer uma citação explicando um pouco dessas várias interpretações idiosincráticas no qual Nietzsche poderia, de alguma maneira, ser interpretado dentro de uma chave nacional socialista, né? Vamos ver. O debate sobre as afinidades e descontinuidades entre Nietzsche e o nazismo começou a sério durante o Terceiro Reich. Muitos filósofos idealistas das universidades alemãs tinham uma atitude desfavorável em relação a Nietzsche e, em vez disso, tentaram exaltar Johann Gottlieb Fichte como filósofo nazista por excelência. No entanto, outros filósofos simpáticos a Nietzsche, como Martin Heidegger e Alfred Baumler, tentaram sintetizar Nietzsche e o nazismo. O regime nazista manifestou seu apoio à filosofia nietzschiana ao nomear Baumler para uma prestigiosa cátedra na Universidade de Berlim em maio de 1933, e Baumler trabalhou em estreita colaboração com o regime para nazificar as universidades alemãs. Quando os nazistas colocaram 3 livros no memorial de Tannenberg, escolheram Mein Kampf, de Hitler, O Mito do Século XX, de Rosenberg, e assim falou Zaratustra, de Nietzsche. Claramente, a visão de dentro do Terceiro Reich era que Nietzsche e o nazismo eram em grande parte compatíveis. Mas aqui encontramos uma dificuldade interessante. Bem, o que o próprio Friedrich Nietzsche pensaria da sua associação póstuma, né, de sua filosofia, de sua pessoa com o regime nacional socialista? Essa é uma das características mais intrigantes da relação de Nietzsche e do nazismo, porque, como eu falei até agora, Hitler e os nazistas pegaram apenas o que eles queriam, né, e fizeram sínteses, interpretações para encaixar Nietzsche dentro das necessidades do Partido Nacional Socialista, né? Mas, de fato, podemos igualmente pegar aspectos da vida e da filosofia de Nietzsche que, na verdade, não apenas não se encaixam no nazismo, mas são completamente contrários a tudo que os nazistas defendiam. Por isso que houve essa seletividade da escolha das ideias de Nietzsche para ser nazificadas, e eles mantiveram em silêncio e até mesmo, né, censuraram certos aspectos da filosofia e da vida de Nietzsche que não contribuíam tanto para o avanço e a sobrevivência do ideal ariano germânico, certo? Vamos ver uma passagem curiosa aqui que fala um pouco sobre isso. Na Alemanha nazista, naquela época, panfletos com ditados nietzschianos nazificados estavam sendo produzidos, apresentando como um supremacista racial ariano e um feroz antissemita. O que importava para os nazistas era o desejo de politizar e militarizar o conceito nietzschiano da vontade de poder e de manipular o ataque de Nietzsche contra o judaico-cristianismo em benefício do Harem-Volk germânico, independentemente do fato de que em sua própria vida ele havia se oposto fortemente a praticamente todos os proeminentes antissemitas, incluindo Wagner, Dühring, Lagarde, Stocker, Foster, Gobineau, Renan, Wellhauser e até mesmo sua própria irmã. Então, para terminarmos essa primeira sessão sobre essa aplicação sintética, interpretativa de Nietzsche no nazismo e por Hitler, o historiador e cientista político Leonard Peikoff faz a seguinte asserção, que eu acho bem contundente, direta e certeira sobre essa
relação entre Nietzsche, Hitler e o nazismo, né, de como ela foi feita e interpretada. De fato, não apenas Nietzsche não era um antissemita, como ele era, às vezes, advogava a expulsão de antissemitas da própria Alemanha. E, na verdade, eu vou aqui citar uma passagem do Leonard Peikoff, que eu acho muito certo da maneira como ele sintetiza essa relação ambígua de Nietzsche e o nazismo, porque ele elenca aqui o que os nazistas mais, né, proeminente pegaram de Nietzsche, ao mesmo tempo aspectos da vida e da filosofia de Nietzsche que não se enquadram no nazismo, né? E a partir dessa citação eu vou destrinchar por que Nietzsche, em vários aspectos, não era nazista. Vamos ver. Havia Friedrich Nietzsche, o profeta do super-homem da vontade de poder, que foi aclamado por Hitler como um de seus precursores. A extensão da influência real de Nietzsche em relação ao surgimento do nazismo é debatível. Ele é anti-estatista, antirracista e, em muitos aspectos, um defensor do indivíduo. No entanto, ele é um romântico fervoroso que se deleita na orgia antirracional pós-kantiana e há muito em seus escritos desconexos e aforísticos que os nazistas foram capazes de citar com prazer. Uma visão do universo como um reino de vontade em conflito, luta incessante e conflito violento, uma glorificação da crueldade da conquista, do magnífico bruto loiro ávido por sangue, saque de vitória, a visão de que alguns super-homens, além do bem e mal, têm o direito de escravizar as massas inferiores para seus próprios propósitos superiores, isso faz parte do legado nietzschiano, conforme interpretado com alguma justificativa pelos nazistas. De fato, vamos ver agora um dos aspectos mais contundentes que impossibilitam Nietzsche a realmente ter sido conciliado tão facilmente com o nazismo, e o próprio motivo porque eu acho que o próprio Nietzsche nunca teria sido nazista se dependesse dele, né? Porque Nietzsche, ele era totalmente a favor dos judeus, ele não era antissemita, e na verdade as evidências apontam que ele era profundamente anti-antissemitismo. Entenderam? Como essa passagem aqui explica, olhem só. Nietzsche já havia sido alertado algum tempo antes por um admirador judeu austríaco, Dr. Joseph Panet, de que tais associações só poderiam prejudicar sua credibilidade. Agora ele informou a sua irmã que toda vez que Zaratustra era mencionado na publicação antissemita de Frisch, ele ficava quase fisicamente doente. Antes de finalmente mergulhar no buraco negro da loucura, Nietzsche ficou literalmente obcecado com a necessidade de expulsar os agitadores antissemitas do país. Na margem de sua última carta, de janeiro de 89, para seu colega, o grande historiador suíço do Renascimento italiano Jacob Burckhardt, Nietzsche escreveu: abolir Kaiser Wilhelm Bismarck e todos os antissemitas. Enquanto uma nota final para Overbeck concluiu: agora mesmo estou fazendo todos os antissemitas serem fuzilados. Bem, se Nietzsche não era antissemita, ele também não tinha nenhum apreço por ideias de superioridade racial ariana ou da superioridade do sangue ariano, né, como Hitler costumava dizer. Isso não é apenas uma especulação, isso é fato registrado pelo próprio Friedrich Nietzsche, no qual escreveu explicitamente a ideia de uma superioridade ariana era bobagem, certo? Vamos ver, então, como Nietzsche rechaçava a ideia da superioridade ariana, que era tão cara, né, o centro, praticamente, da ideologia nacional socialista. Olhem só. Nietzsche tinha ainda menos tempo para os novos mitos da superioridade racial ariana, embora em algumas ocasiões tenha usado termos como ariano de forma um tanto vaga, e rejeitou os conceitos cada vez mais populares de sangue puro. Ele temia que um dia pudessem ser invocadas para justificar a opressão dos não-arianos. Além disso, observou nas notas de A Vontade de Poder que a influência ariana corrompeu todo mundo, uma maneira caracteristicamente nietzschiana de contrapor os argumentos dos racistas alemães contemporâneos contra os chamados semitas. De forma significativa também, em um trecho da Genealogia da Moral, que discute a besta loira, Nietzsche insiste cuidadosamente que entre as antigas tribos germânicas e os germânicos quase não existe relação conceitual, quanto mais de sangue. Bem, eu não preciso dizer o óbvio de que o governo nazista não aproveitou essas passagens e essas ideias de Nietzsche. Na verdade, essa foi a parte que eles censuraram, né? Preferiram ficar com a ideia do super-homem, do vírus Martin e coisas assim, né? Mas também, embora Nietzsche claramente não era um antissemita e não era um adepto da teoria da superioridade racial ariana ou do sangue puro ariano, há alguns elementos que são um pouco problemáticos no sentido de defender ideias que poderiam ser atribuídas como eugênicas. A ideia de que existem sim elites e massas e que essas estão relacionadas de alguma maneira num sentido biológico incerto, que poderia debandar para uma eugenia que claramente
é perfeitamente utilizável para os nazistas, né? Embora Nietzsche não concordasse com muitas das ideias desses escritores sobre a ética evolutiva, ele certamente incorporou em sua escrita alguns dos temas chaves deles, especialmente ideias sobre a degeneração e procriação. Além disso, muitas passagens em Nietzsche exaltam a saúde e a vitalidade física acima das virtudes cristãs tradicionais de renúncia e autocontrole. Nietzsche também promoveu explicitamente muitas ideias eugenistas, incluindo certificados de saúde antes do casamento. O Weikart ele aponta isso e, na verdade, eu posso até mesmo puxar um trecho de uma obra de Nietzsche aqui que fala bem claramente aspectos que vocês percebem que poderiam ser interpretados pelos nazistas como de fato o foi, né? São trechos como esse que um escritor que não era antissemita, que era contra a ideia de superioridade ariana, acabou sendo incorporado no cânone nazista e até hoje a sua imagem se encontra parcialmente manchada por causa essa associação, por causa de escritos como esse. Olhem só. Há casos em que ter uma criança seria um crime, no caso de inválidos crônicos e neurastêmicos de terceiro grau. A sociedade, como um grande guardiã da vida, é responsável perante a própria vida por cada vida que não tenha sucesso e ela também deve pagar por tais vidas. Consequentemente, ela deve evitá-las. Em inúmeros casos, a sociedade deve impedir a procriação. Para isso, ela pode manter pontos sem considerar a descendência, posição social ou espírito, os meios mais rigorosos de coação, privação da liberdade e, em certos casos, a castração. A proibição bíblica não matarás é uma ingenuidade em comparação com a seriedade da proibição da vida para os decadentes. Não procriarás. A própria vida não reconhece solidariedade nem igualdade de direito entre as partes saudáveis e as degeneradas de um organismo. É preciso extirpar estas últimas, senão o todo perecerá. Simpatia pelos decadentes, igualdade de direito para os mal constituídos. Isso seria a imoralidade mais profunda. Isso seria a antinatureza como moralidade em si. Eu acho que vocês concordariam comigo se eu pegasse esse trecho, não mostrasse o autor e falasse para vocês, olha o que esse panfleto eugenista nazista escreveu nos anos 30. Eu acho que a maioria de vocês acreditaria que de fato havia sido escrito por um nazista nos anos 30 e não por Friedrich Nietzsche no final do século XIX. Para você ver então que há sim elementos que foram apropriados pelos nazistas, porque de fato é quase ipsis literis o que Hitler falava e defendia, a imoralidade de preservar os fracos, os doentes e os inferiores seria a maior imoralidade possível, contra a maior moralidade que era o quê? Preservar o superior, no caso racialmente definido para Hitler, mas aqui em Nietzsche o superior seria aquele que controla melhor a Vires Humarte, o super-homem, certo? Mas, é claro, com um texto como esses, é óbvio que os nazistas iriam se apropriar, e o fizeram, não é mesmo? E para aqui terminar o vídeo, há uma citação bem interessante que aponta exatamente todo esse rol de problemas em Nietzsche, que acabaram se tornando lenha na fogueira nazista, né? E o colocaram como um dos intelectuais que influenciou o nazismo, manchando a sua imagem até então, né? Por exemplo, Nietzsche, em certos momentos, parece aceitar o discurso biológico de seus contemporâneos que descreve a luta entre as raças e castas como algo verificável na história. Ele também parece aprovar a justificação estética para o domínio elitista e até mesmo para a escravidão, como no caso da Antiguidade Clássica. Além disso, ele imaginava uma nova raça dominante para a Europa, embora uma de sangue misto que incluiria os judeus. Uma casta dominante cujo modelo era, em última análise, derivado dos antigos gregos. Da mesma forma, Nietzsche aceitou uma visão lamarckiana sobre a herança das características adquiridas, acreditou na degeneração de mestiços e consistentemente detestou a mentalidade de rebanho, bem como as doutrinas igualitárias de democratas, anarquistas e socialistas. Acima de tudo, ele declarou uma guerra até a morte contra o cristianismo, uma guerra que teve implicações importantes em sua visão do judaísmo, já que os dois eram, como ele afirmou, racialmente relacionados. Nietzsche insistia que o cristianismo devia ser compreendido inteiramente em termos do solo no qual ele cresceu. Não é um movimento contrário ao instinto judaico, ele é próprio o sucessor, um passo adiante em sua lógica assustadora. Eu não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre Hitler e o cristianismo, no qual Hitler achava que a ideia que o cristianismo era uma criação judaica, que deturpava a mensagem de Cristo, criada pelo apóstolo Paulo, né? Essa ideia é extremamente similar com o que Nietzsche escreveu sobre as raízes judaicas do cristianismo, embora não seja possível concluir decididamente que Hitler tirou essas ideias de Nietzsche, né? Mas há uma correlação interessante ali que nos leva a algumas especulações. Mas enfim, olhem só. Para concluir aqui, na minha opinião, Nietzsche escreveu muitas coisas problemáticas que
foram facilmente reutilizadas pelos nazistas, porque, de fato, se alinhava com alguns ideários nazistas. Isso, para mim, é inegável. Portanto, em algum sentido, sim, Nietzsche pode ser classificado como um precursor do nazismo. Mas há aspectos de Nietzsche que não são nada conciliáveis com o nacionalsocialismo ou com o hitlerismo, e, portanto, não deve-se falar que Nietzsche, como um todo, foi responsável ou foi o maior filósofo do nazismo. É claro que não. Nietzsche foi apenas uma influência parcial, né, que foi reinterpretado para os fins políticos dos nazistas, mas não se deve falar que ele foi o filósofo por trás do nazismo ou que ele foi a maior influência do nazismo, né? Isso é tudo muito exagerado e errado. Ele foi um precursor cujas ideias parcialmente foram empregadas e reinterpretadas para os fins políticos dos nazistas, porque havia sim certos graus consideráveis de confluência entre os dois. Okay? Então essa é a minha conclusão pessoal aqui sobre Nietzsche e o nazismo. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, compartilhem, comentem, por favor, né? Se tiverem dúvidas, eu respondo. Considerem se tornar membro do canal e participar do grupo do Telegram, ou se não, tem um grupo público para vocês ficarem a par, né, dos updates do meu conteúdo, ok? Novamente, eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, tá? E até a próxima.